O sermão agora no monte é sobre ansiedade. E Jesus ele faz uma lista básica com 3 necessidades que ele identificou como sendo vetores de ansiedade no povo, que é a comida, a bebida e a roupa. E Jesus ele faz um confronto de ideias e ele começa dizendo: será que a vida não vale mais do que a comida? Será que o corpo não vale mais do que a roupa? É como quem dissesse: aquele que deu a vida, será que ele não pode dar a comida? Será que aquele que te deu esse corpo que você tem não está preocupado também em te dar a roupa que você precisa utilizar? Veja, Jesus ele traz a revelação dos cuidados de um pai provedor para eles pensarem e refletirem se vale a pena ficarem ansiosos por essas coisas, comida, bebida, roupa ou qualquer outra coisa. E Jesus começa a dar exemplos. Primeiro ele olha para os passarinhos e ele diz assim: tá vendo ali os passarinhos? Eles não semeiam, não colhem, não guardam comida em depósitos. No entanto, o pai de vocês... olha a revelação aqui. Vocês têm um pai. O pai de vocês, que está no céu, ele dá de comer a eles. Imagina agora aquela pessoa, já viu aqueles rapazes, algumas moças também gostam de andar com gaiola, com passarinho, né? Durante uma manhã ou um final de tarde. Eles têm um carinho muito especial, eles dão ali a semente, o alpiste, seja lá o que for. Aquilo não é bonito? Agora imagina um Deus Criador fazendo isso, dando alimento aos seus passarinhos, porque tudo é do Senhor. A Bíblia diz que a terra e sua plenitude pertencem a Deus. Imagina que Deus ele dá de comer a todos os pássaros do planeta. Aí Jesus ele dá esse exemplo e agora ele chama a atenção de todos para nós e diz o seguinte: será que vocês não são mais importantes do que os passarinhos? Agora veja que interessante, se primeiro Jesus revela a existência de um Pai que é Deus, que cuida de sua criação e que cuida de nós. Ei, vocês têm um Pai no céu que cuida de vocês. A segunda grande revelação é a seguinte: vocês têm valor para o Pai. É como se ele estivesse dizendo: olha, se o mundo não te valoriza, se as pessoas não te valorizam, Deus te valoriza. Eu estou aqui por causa disso, porque eu e o Pai e o Espírito Santo, nós te amamos. Era como se Jesus estivesse dizendo isso. Você tem muito valor para nós. E por que, eu pergunto agora para todos nós, por que será que nós temos esse complexo de muitas vezes nos sentirmos como se tivesse menos valor do que passarinhos que são providos todos os dias pelo Pai Celestial? Até onde esse sentimento de que valemos menos poderá nos afetar? Mas não é um pensamento que Jesus quer que nós tenhamos, porque primeiro, se nós temos um Pai Celestial e se nós temos valor para Ele, nós só temos que confiar, nós só temos que descansar em Deus, porque Ele é o nosso Pai provedor. Ele vai nos dar tudo o que precisamos. Talvez não teremos tudo o que queremos, mas teremos tudo o que precisamos, porque Ele é Pai e Ele cuida de nós. E Jesus faz outra comparação. Tá vendo as flores do campo? Elas são bonitas, né? Uma mais bonita que a outra, não é verdade? Olha para elas. E eles olham, meditam, refletem. E Jesus diz o seguinte: nem Salomão se vestiu assim, igual essas plantinhas. E olha que elas são bonitas, nascem e vem o calor e elas morrem. Mas sabe quem é que coloca essa roupa bonita nelas? É Deus. O versículo 30 diz: é o grande estilista do universo. É Deus, o maior de todos os estilistas, o Criador. É Deus quem dá a roupa que veste essas flores, cada uma de uma cor mais maravilhosa, de um formato mais lindo do que o outro. É Deus. E olha que elas têm um tempo curto de vida, mas mesmo assim Ele gosta de investir na sua criação. Será que Ele não gosta também de investir em mim e em você? Deus, Ele ama investir em mim e em você. Talvez o mundo não vai investir em você, ou vai investir de forma errada, e no final você vai pagar uma fatura muito pesada. A Bíblia diz que há caminhos que parecem ser tão bons nesse mundo, mas no final
são caminhos que nos levam à morte. Mas Deus, Ele tem uma maneira diferente de investir em nós. Muitas vezes Ele permite que nós passemos por provações, por lutas, enfermidades, e enquanto isso, as musculaturas da nossa fé, da nossa maturidade espiritual, elas vão ficando enrijecidas, elas vão ficando mais estruturadas e nós vamos ficando mais preparados para enfrentar o dia de hoje e do amanhã. E vamos tendo mais suporte, inclusive para ajudar os mais frágeis, os mais novos, os que estão chegando e precisam de um braço estendido, porque Deus nos usa para abençoar pessoas. E fazendo essa segunda comparação com as flores, Jesus ele está querendo dizer, olha, o Pai, Ele cuida de vocês, Ele investe em vocês, Ele, mesmo que vocês tenham nessa vida um tempo de vida curto, mas Ele investe todo o seu amor e por isso eu estou aqui, Jesus. E a Bíblia diz que nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha tanto por aqueles que nele esperam. Espere em Deus, que Deus vai trabalhar por você. Ele vai trabalhar por você porque a Bíblia diz isso e não há margem para interpretação errada que não. Ele trabalha para a sua salvação, do modo dele, da maneira misteriosa, maravilhosa. Ele trabalha. E o Espírito Santo, ele trabalha também. E Jesus trabalha também. Sabe por quê? Porque se dependesse de nós, nós não respirávamos, nós não teríamos futuro, nós iríamos para aquele lugar destinado a todos aqueles que rejeitam o perdão e o amor de Deus, que é o inferno. Mas graças a Deus, o Senhor Jesus nos salvou e nos revelou esse grande Pai, que nos ajuda a vencer a ansiedade. E a nos mostrar que além de termos um grande Pai, Ele diz, não tenha medo, vocês têm valor para mim. Eu sou o vosso Senhor. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Deus. Ansiedade é algo que machuca, é algo realmente desagradável, mas é algo que pode ser tratado. Depende muito do nível de ansiedade que a pessoa vive. Existe aquela ansiedade saudável, né? O aniversário é amanhã, tá feliz, cheio de dopamina, né? Tá aquela expectativa boa, tem bolo, que legal. Mas existe aquela ansiedade tóxica, aquela ansiedade exagerada, aquela ansiedade anormal que faz as mãos ficarem frias, suadas, geladas, os pés molhados, a língua seca, você fica trêmulo, você sente dores musculares, dores abdominais, seu intestino parece que arranja uma briga com seu cérebro, não é verdade? Quem conhece sabe o que é. Se você, meu irmão, meu amigo, passa por problemas de ansiedade e se você precisa de ajuda, não se esconda não. Filhos de Deus ficam gripados, pegam Covid, tem problema de coração, tem ansiedade, tem depressão, entendeu? Pega, acontece, infelizmente. E o que precisamos fazer quando isso acontece? Buscar ajuda, ajuda de profissionais, psiquiatras, terapeutas, psicólogos, fazer um bom acompanhamento, um bom tratamento, porque a medicina está aí para nos ajudar, a ciência está aí para nos ajudar, mas a palavra de Deus também está. Quer ver só uma coisa? Se você abrir a palavra de Deus em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, há um remédio para a nossa ansiedade. Há um remédio espiritual também para nos ajudar ao lado da ciência, que diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Perceba que o processo é isso aqui, olha, oração, súplica e ação de graça. É você orar pedindo e orar agradecendo porque Deus já te ouviu e Ele vai te abençoar no devido tempo. Quando você faz isso, continuando o versículo, acontece a experiência. Você começa a experimentar uma paz, a paz de Deus, que é uma paz que esse mundo não tem. É uma paz que excede todo entendimento. É maior do que qualquer entendimento humano. Ela guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O coração e a mente é muito afetado pela ansiedade, mas a paz de Deus, ela guarda o nosso coração e a nossa mente. E finalmente, irmãos,
tudo que for verdadeiro, agora é o que é pra gente pensar, tá? Porque o ansioso, ele tem muitos pensamentos disfuncionais e sofre muito por isso. A dica de Paulo aos Filipenses é o seguinte, olha, para vocês pensarem tudo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente ou digno de louvor, nessas coisas pensai. E para finalizar, eu vou te dizer uma coisa. Ansiedade não é ausência de Deus. Ansiedade não é sinônimo de ausência de fé. Não é. Não é. Porque você pode estar ansioso e pode orar e Deus vai te abençoar. Você quer um exemplo? O salmista, no capítulo 94, 19, quando ele estava dominado pelo circuito ativo ligado da ansiedade, no íntimo dele, ele estava dominado pela ansiedade, ele disse assim, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Quem é que trouxe esse consolo para o salmista? Deus. Quem é que estava dominado, atacado de ansiedade? O salmista. Um homem de Deus, alguém segundo o coração de Deus, alguém que tinha prazer e fé em Deus. O cérebro é um órgão. O cérebro fica doente e a ansiedade é uma doença no cérebro, que lógico afeta a alma, afeta o espírito, o corpo, não é isso? Somos espírito, alma e corpo. Pedro nos ensina a catapultar. Lembra da catapulta? A catapultar, jogar para longe toda a nossa ansiedade. 1 Pedro 5,7. Lancem sobre ele. Sobre quem? Sobre o Senhor Jesus. Por que sobre ele? Ele vai aguentar? Vai, porque ele é Deus forte e poderoso. Lance sobre ele. Como que eu lanço? Em oração. Senhor, eu entrego essa ansiedade, eu entrego isso que está me deixando ansioso nas suas mãos. Por quê? Porque ele tem cuidado de vocês, disse o apóstolo Pedro. Pense nisso